Olá a todas, todos e todes. Esse é mais um Prosa do Semiárido, o videocast do Movimento de Organização Comunitária, o MOC. Eu sou Camila Oliveira. Eu sou parda, estou usando óculos de grau, camisa multicor, calça preta, tenho cabelos longos, abaixo dos ombros. Este programa é uma realização do MOC e é desenvolvido pelo Programa de Comunicação e Cultura, que dá visibilidade aos saberes que florescem nos nossos territórios e que fortalecem a convivência com o semiárido. Hoje a nossa prosa está mais que especial. Estamos celebrando o Dia Internacional da Agricultura Familiar, um marco que nos convida a reconhecer quem alimenta o mundo com práticas sustentáveis, solidariedade e cuidado com a terra. Essa conversa temos duas mulheres incríveis, com trajetórias de luta e amor pela agricultura familiar. Recebemos com muito carinho Conceição Borges, diretora do MOC, mulher agricultora com uma história inspiradora de militância por esta causa. E Ana Glécia, coordenadora do programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia do MOC. Então, gente, eu sou Conceição Borges, sou aqui diretora do MOC. Eu uso cabelo curto, crespo, eu tenho uma deficiência nos meus olhos esquerdo, uso óculos, estou usando uma blusa laranja e um blazer que faz jus a este momento importante. Quero agradecer por esse momento, por falar dessa data e por falar de pessoas tão especiais que têm tanto carinho para alimentar essa nação tão grande. Olá, eu sou Ana Glécia, sou uma mulher branca de 40 anos, estou usando um vestido multicor e também um casaco de cor bege, tenho cabelo liso, preto. Estou muito feliz de estar aqui para dialogar sobre aquilo que move a nossa existência, que é a agricultura familiar, que é a produção de alimentos, que é a alimentação saudável para todos e todas e todes. Conceição, que alegria começar a nossa prosa com você. Você é referência quando nós falamos de agricultura familiar, agroecologia, direitos no campo. Como mulher agricultora e diretora do MOC, o que esse dia representa na sua trajetória? Muita resistência, muito carinho, muita luta pelo reconhecimento. Neste momento, mesmo a gente com toda essa luta, mesmo a gente com todo esse carinho pela produção de alimento, precisamos que o reconhecimento, que a valorização, a agregação de valores e beneficiamento seja feito de forma justa, solidária para garantir nossa existência no campo. Que legal. Olhando para trás, Conceição, quais conquistas você considera assim mais marcantes nessa luta? Ou o que ainda precisa avançar para garantir a dignidade de quem vive e produz no campo? Olha, se a gente for olhar os últimos 20 anos, há 20 anos a gente apenas produzia e trazia o lema da dor. Produzir, mas não tenho para onde mandar, não tenho o que fazer. Nesses últimos 10 anos, e que graças a Deus tem tido muita iniciativa, e não dá para a gente não trazer o MOC como sendo a nossa luz, como sendo a nossa inspiração, que tem se preocupado em organizar os grupos de produção, em organizar a comercialização, em organizar o conhecimento, e aqui a gente destaca as cooperativas, né? Que foi, inclusive, iniciativa do MOC. Hoje nós temos aí a Cooperrede, uma cooperativa de comercialização historicamente organizada e administrada por mulheres. Nós temos a Copcel, uma cooperativa de serviço. Isso nos dá um alívio, isso nos dá uma grande oportunidade de produzir, beneficiar e comercializar. E aqui eu destaco as feiras. Antes, a gente não tinha esse espaço de comercialização. A gente trazia, tentava comercializar nas feiras livres, disputando com todo mundo. Hoje a gente tem, a partir do MOC, a partir das cooperativas, a partir da organização dos grupos de produção, de beneficiamento, hoje é visível, inclusive nesta Semana do Agricultor, na Semana da Agricultura Familiar, a gente vê aqui, principalmente dentro da nossa região, uma quantidade enorme de feiras,
de comercialização e de beneficiamento. Então, isso é algo muito importante, isso é algo que nos deixa feliz, que nos valoriza, que nos empodera, não é? Porque são as próprias mulheres e os homens também, mas é uma luta e é um espaço historicamente ocupado por mulher e cada dia que passa isso cresce, até porque os homens geralmente estão em outras frentes, estão em outras funções, né? Está trabalhando em outras atividades. Então quem toca a agricultura familiar, quem toca a comercialização, quem toca o beneficiamento tem sido mulheres e podemos destacar aqui também a juventude. Ana Glécia, agora queremos ouvir você. Como coordenadora do Papa, nos conta um pouco como é que o MOC tem atuado nessa prática para fortalecer a agricultura familiar no semiárido. Olá, Camila. Olá a todos os amigos, companheiros e companheiras que nos ouvem, nos vê e que dialogam com a gente sobre essa temática. Primeiro, muito feliz de estar aqui do lado de minha diretora, que é uma diretora que nos inspira, resistência e resiliência, que tem feito, junto com nós, a equipe técnica do MOC, a grande reflexão acerca da valorização e do fortalecimento da agricultura familiar. O MOC, historicamente, tem sua origem em fazer essa organização, essa mobilização dos agricultores, das agricultoras, dos movimentos. Eu me recordo que quando a gente começou a militância, a gente tinha um hino, né? Só tenho enxada e título de eleitor para votar em seu fulano engravatado, que nada faz pelo próprio agricultor. Então, ouvindo esse hino que vem dos territórios e muito forte no território do Sisal, quando a gente começava ali uma grande luta para a valorização e reconhecimento dos trabalhadores do Sisal, quando mutilados pela Previdência, a gente tem um avanço no campo de mobilizar, articular os agricultores e fortalecer as organizações. A nossa diretora traz as organizações de produção. A gente poderia aqui focar em muitas outras que existem nos territórios onde o MOC atua hoje, com muita incidência no Sisal, no Portal e na Bacia do Jacuípe, mas também em outros territórios em que a nossa ação chega e a gente tem alguns atendimentos. Mas o nosso programa ele tem se pautado em buscar fortalecer a agricultura familiar a partir do acesso aos direitos. Então, a gente não pode esquecer o quanto os sindicatos, as associações, os grupos de mulheres, os grupos de produção, as cooperativas têm feito um papel fundamental em reconhecer a agricultura familiar como um instrumento, um modelo de sobrevivência da humanidade nessa casa comum. Então, quando a gente dialoga a produção de alimentos, quando a gente dialoga o acesso aos alimentos, quando a gente dialoga o acesso aos mercados institucionais para colocar o nosso alimento como um alimento justo, como um alimento que tem um preço justo, que foi produzido a partir da economia popular solidária, com mulheres, com homens e com os saberes e os sabores das comunidades, a gente fortalece a agricultura familiar. Então, o nosso programa ele tem a sua caminhada no acesso aos direitos a partir das águas, porque sem água a gente não consegue sobreviver. Sem ter água para beber, para cozinhar, para estudar, para produzir alimentos, para produzir hortaliças, para produzir inclusive o beneficiamento dos produtos da agricultura familiar, a gente não consegue. Então, o PAP ele tem uma frente muito forte nessa estratégia. Uma outra ação que o nosso programa atua dentro do MOC é a partir da assessoria às unidades produtivas familiares. Então, a assistência técnica e extensão rural tem sido também uma ação importante, porque a gente avalia que os agricultores e as agricultoras elas precisam, dentro das suas propriedades, dialogar o seu desenho, planejar a sua propriedade e, com isso, conseguir acessar direitos e políticas públicas sociais de fortalecimento. E aí a gente faz um recorte que hoje a gente ouve uma música diferente nos territórios. Hoje a gente já canta para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando o homem e a mulher. Não é assim, minha diretora? Então a gente tem um conjunto de ações que o MOC, ao longo dos seus quase 60 anos, vem desenvolvendo em rede, vem desenvolvendo a partir da sua atuação em fóruns internacionais, em fóruns estaduais, em fóruns regionais, e aí a gente destaca o Fórum Baiano da Agricultura Familiar, a gente não pode esquecer da articulação do semiárido, a gente não pode esquecer da Rede Até Nordeste, a gente não pode esquecer dos espaços que a gente se fortalece e que a gente busca incidir para que essas ações cheguem aos agricultores e às agricultoras e que a agricultura familiar seja de fato um modelo que vem sendo cada dia mais conquistado pelos agricultores e provado para a sociedade que é possível se viver na casa comum comendo comida de verdade a partir da produção dos homens e das mulheres que estão lá nos quintais produtivos, nas propriedades, que estão nos quilombos, que estão nas comunidades de fundo fecho de pasto e que constroem esse acesso direto aos alimentos.
Ana, muito bom te ouvir quando você relata as ações e diz que a nossa canção agora já é outra. Quero, na verdade, que você destaque como é que essas ações têm impactado diretamente na vida das famílias agricultoras. Quando a gente analisa o contexto em que o MOC atua e que as famílias que são atendidas pelo MOC, elas estão inseridas no semiárido baiano, em municípios que têm tido muitas dificuldades em produzir por conta das mudanças climáticas, e a gente começa a perceber que o acesso à cisterna é um impacto que faz com que a família tenha água de qualidade para beber e cozinhar. Então, portanto, ela está livre de adquirir doenças de vinculação hídrica, né? A partir do momento que ela acessa um barreiro, uma cidade de produção, ela tem ali condição de produzir alimentos para a subsistência e também produzir alimentos para botar lá na feira, né, nossa diretora? Para estar lá na feira da agricultura familiar, fortalecendo e tendo uma outra alternativa de renda. E quando ela tem o acesso à assistência técnica, e aí a gente tem as mulheres, uma assistência diferenciada para as mulheres e também para as outras unidades batidas familiares, elas começam a perceber o quanto a análise e o conhecimento da sua propriedade, o planejamento da sua propriedade é necessário para que, inclusive, ela tenha maior produção e maior qualidade de produção. Então, a gente avalia que os impactos eles ocorrem no campo da garantia da segurança alimentar. Primeiro, para essas famílias, porque elas têm água, elas podem produzir. E segundo, para que elas tenham, inclusive, tempo e diálogo para estar nos espaços coletivos e sociais. Então, a gente avalia que essas famílias elas têm um volume significativo de possibilidade de estoque de água, as escolas e também os grupos coletivos, e que essas famílias elas têm assistência técnica e extensão rural intensiva e continuada, com olhar a garantir uma análise a partir do seu bioma. Então, a partir da Caatinga, a partir do semiárido, a partir dos municípios e da nossa realidade, do nosso contexto. É isso aí, você está ouvindo o Prosa, o podcast do MOC. E que maravilha ouvir tantas ações benéficas para as famílias agricultoras. E para reforçar, eu te convido a conhecer relatos de experiências. O trabalho do MOC aqui, para mim, eu já era um cara que já andei trabalhando fora, já entendia um pouquinho e me fortaleceu bastante, me ajudou bem, não tenho o que falar não. Para mim, só me fortaleceu mais. Essa técnica do MOC me ajudou bastante, porque eles trouxeram conhecimento, ele nos ensinou vários defensivos, ele nos ensinou como produzir num canteiro saudável, ajudou bastante, enriqueceu o nosso conhecimento. A gente já tinha um pouco de conhecimento, né? Porque a gente toma curso, tem uns projetos, mas com a ajuda do MOC a gente fortaleceu mais a nossa agricultura. E ele trouxe para aqui mais conhecimento, trouxe pessoas de outra região para nos fazer palestra e trazer depoimento da região, como era, e demonstrou também na região da gente o que é mais importante a gente plantar e cultivar, porque às vezes a gente numa região produzir uma coisa é mais fácil, às vezes na região é mais fácil produzir mandioca, na outra é mais fácil produzir milho, feijão, né? Produzir umas frutas é mais fácil de daqui, outras são mais difíceis. Então aí ele ensinou bastante coisa, enriqueceu bastante, além da caderneta que ele nos trouxe, né? Como eu disse, serve para a gente anotar e ter o conhecimento de quanto a gente consome, de quanto a gente gasta. A gente tem feito vários manejos na nossa propriedade, temos feito silagem, tem feito o álcool para cura dos nossos borregos, dos nossos manejos. Temos feito a palma da maneira correta. Temos feito várias experiências no manejo sanitário. Uma grande importância para nós, agricultor, assistência técnica. Sem assistência técnica, a gente não tinha todos esses manejos, não tinha esse fortalecimento do agricultor. E eu só tenho a dizer nota 1000 para o nosso trabalho e para o nosso técnico, Maico, pelo projeto Até Biomas. É muito prazeroso ouvir tantos relatos interessantes. Conceição, ouvindo Ana falar dessas ações todas, como você enxerga a importância da agroecologia e agricultura familiar nesse contexto? Olha, primeiro que a gente precisa compreender que se a gente não cuida
da terra, se a gente não cuida desse lugar que produz alimento, em algum momento ela não vai se sustentar. Então, quando a gente traz esses relatos, quando a gente ouve a fala de Ana, e a gente tem que estar dizendo isso para nosso povo, inclusive faz parte dos cursos de formação. O Até Biômetro está trazendo muito essa necessidade da gente respeitar a agroecologia, da gente praticar a agroecologia e da gente cuidar da terra, porque hoje a gente já vive uma interferência muito grande, né, do envenenamento, do uso abusivo dos agrotóxicos, sem sequer conhecer. A gente chega em alguns quintais e a gente vê lá o pessoal jogando veneno para limpar o terreiro e chama aquilo de remédio. Então, quem usa aquilo, quem vende, sabe o que está vendendo. Mas quem compra, muitas vezes, não tem consciência de como aquilo é danoso para a saúde, como aquilo é danoso para a água, como aquilo é danoso para o solo. E uma das coisas que tem atraído o nosso público para dentro das nossas feiras, a gente chama das nossas feirinhas, que são maravilhosas, que são bonitas, quando a gente posta alguma coisa, alguma produção, alguma comercialização, a pergunta é agroecológico? É natural? Como é que vocês podem provar? Então, isso tem que ser um cuidado, isso tem que ser uma tarefa, isso tem que fazer parte do nosso cuidado para produzir alimento e garantir a qualidade do alimento e a agregação de valores. Nosso produto é mais caro do que o dos outros? Não, mas como sabe que muitas vezes. E aí é a alegria de ser agricultor familiar, é a alegria de produzir, né, para a agricultura familiar, que a gente produz com os recursos que a gente tem. Hoje, nosso técnico de ATE já traz essa necessidade da gente conhecer os recursos naturais para ser usado, né, como prevenção de pragas, sem precisar usar os agrotóxicos. Então, é muito importante a gente praticar, a gente produzir e incorporar como sendo uma missão. Agroecologia, cuidar, produzir alimento saudável, é também uma missão de vida. Quando a gente escuta vocês falarem assim sobre a importância da agricultura familiar, gostaria de ouvir também, na visão de vocês, na concepção de vocês, o que é que ela representa enquanto prática e projeto político. Eu acho que é importante a gente registrar que as comunidades rurais, os quilombos, as organizações, elas têm nos ensinado e nos pautado enquanto instituição a pensar a agroecologia como princípio de vida, né? A dialogar, a expandir esse diálogo junto às comunidades. A nossa ação já é focada em trabalhar com base em princípios da agroecologia, respeitar o meio ambiente, respeitar a terra, respeitar o tempo dos alimentos e com isso não fazer nenhum tipo de uso de qualquer contaminante ou qualquer veneno para fazer com que haja um aceleramento na produção. Então, a nossa prática já é de cuidar dessa casa comum, já é de escutar os nossos ancestrais e observar também as vivências das comunidades. Mas é dizer também que a nossa missão é trazer isso para um contexto político, é trazer essa pauta para centros de debates essenciais, porque, embora a gente tenha os agricultores familiares com princípios em base da agroecologia, a gente também tem um conjunto de ações que libera a venda dos agrotóxicos, inclusive sem orientação. A gente tem relatos dos municípios de enxame de abelhas que morreram porque o vizinho bateu o veneno lá e não observou. A gente tem observado a contaminação de lavouras que eram agroecológicas, mas a partir do vizinho se contaminaram. E isso tem feito com que o MOC, inclusive, tome uma postura de estar nos espaços, fazendo esse debate e trazendo isso para dentro das redes. Então, como é que a gente está dentro dos fóruns, dentro das organizações e das redes, pautando que a alimentação saudável ela é necessária, ela é direito. Mas a produção saudável ela tem que ser uma produção que seja, inclusive, regulamentada pela política. Então, é discutir isso dentro do contexto político e é levar isso para dentro dos espaços dos conselhos, dos fóruns em que a gente atua. A gente não pode esquecer que, embora os agricultores e as agricultoras elas estejam já com práticas de produção saudável, a gente ainda tem um conjunto que não tem informação e que o Estado e que nós precisamos chegar até elas, levando informação, levando conhecimento, ouvindo, escutando, levando a nossa vivência a partir desse convívio social. E elas têm muitas e muitas experiências e vivências para nos ensinar e para fazer com que a gente tenha cada dia mais informações para pautar e para defender a agricultura familiar como instrumento de sobrevivência. Com
Conceição, gostaria de complementar? Olha, só para a gente falar que, inclusive, precisamos debater nos espaços de orçamento. A gente precisa debater junto às secretarias municipais da agricultura dos municípios, né? Porque às vezes sabe, mas é como se não soubesse. Então, uma outra coisa que tem nos preocupado muito, muitas vezes os municípios, que é o desmatamento, que é a matança das nossas lagoas, né? E que, às vezes, também a gente observa que não se traz essa discussão. Então, o município faz vista grossa. E o que é importante para a gente é trazer esse debate para dentro das escolas. Nossas escolas, as escolas famílias já fazem isso, mas as escolas, principalmente do campus, tem sido um debate que nós estamos trazendo para que seja acrescentado no calendário da escola, no calendário escolar, essa necessidade das nossas crianças conhecerem a prática da agroecologia. Então, precisamos trazer, precisamos nos inquietar, mas precisamos dizer, principalmente, para quem tem o poder de aprovar orçamento, para quem tem o poder de investir no campo. Então, a gente precisa estar entendendo que nós fazemos a parte, nossa organização, nosso MOC faz a parte dele, mas tem coisa que tem que ser da política, tem que ser de quem tem mandato, tem que ser de quem vota orçamento, tem que ser da quem está fazendo o discurso de que a gente não pode sair do campo. A gente não pode, não devemos e não queremos. Mas é preciso olhar o campo como sendo um lugar de gerar vida, um lugar de gerar comida boa, saudável, mas um lugar também da gente garantir que a minha propriedade ela continue produzindo. É isso aí, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso videocast, um programa que é celebrativo ao Dia Internacional da Agricultura Familiar. E, para a gente encerrar, eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem especial para todas as famílias agricultoras. Um recado de esperança, de resistência e de celebração por esse dia. Nesse dia de celebração, nós queremos agradecer. Queremos agradecer aos homens e às mulheres que fazem a agricultura familiar e que nos ensinam que são as mãos calejadas que alimentam o mundo, que nos fortalece e que nos faz esperançar. O MOC, ao longo dos seus 60 anos, se coloca ao lado desses homens e dessas mulheres. Nós estaremos sempre construindo com eles e com elas as melhores estratégias e as melhores ações para o bem viver. Então, agradecer, parabenizar e dizer que esse dia seja de reflexão, que esse dia seja de ocupação, que esse dia seja de grande debate, que onde quer que estejamos, que a gente possa provocar de como é que cada uma podemos fortalecer a agricultura familiar. Então, muito obrigada. E como equipe técnica do MOC, nós queremos estar nas comunidades bebendo das vivências e da experiência desse povo que nos ensina cada dia como melhor conduzir a caminhada. Então, aqui em nome do MOC, eu quero agradecer a Deus, agradecer toda a equipe do MOC, a gente precisa dizer isso, né? Que está em campo, que está lá fortalecendo, que está lá animando e levando essa esperança, enquanto técnico e técnicos. Depois dizer que nós temos a responsabilidade de alimentar uma nação inteira. Então, parabéns agricultor, parabéns agricultora, vamos celebrar, vamos festejar, vamos comercializar, porque a gente precisa alimentar essa nação e, claro, nos alimentar também. Então, salve a agricultura familiar, salve as mãos que alimentam a nação. Agricultura familiar, mãos calejadas que alimentam o povo, plantando em terra solidária, política agrária, plantando um sindicalismo novo. Gratidão imensa, Ana Glécia, Conceição Borges, por essa conversa tão rica e tão necessária. Vocês representam a força viva da agricultura familiar, representam o compromisso do MOC com um semiárido justo, agroecológico e com dignidade no campo. E você que nos acompanha, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por mais um episódio do Prosa do Semiárido. Vamos juntos
semear ideias e colher transformações. Até a próxima!